Pois bem, meus irmãos, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 75, vamos ao item 48. Estamos falando do momento dos conflitos entre católicos romanos e católicos arianos, né? Então, o ano 483 da era cristã. Bom, eu vou até citar um livro aí, para vocês verem a importância do que eu estou falando para vocês. O título desse livro é O Livro Negro do Cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus. Foi um livro publicado pela Ediouro, uma publicação famosa no meio universitário. Se você tiver que responder um universitário, um professor de história, por exemplo, sobre esse livro ele é muito utilizado nas faculdades, quando as pessoas vão contar a história, né, geral. Vocês sabem que a educação no Brasil ela é controlada pela esquerda, e o que todos os jovens dizem é que tem um bombardeio, né, sobre eles, né? E normalmente se coloca esse livro. Então, veja, ele coloca com 2000 anos de crime em nome de Deus. Esse livro, irmãos, eu tirei trechos desse livro. Se você ler o livro todo, sabe, ele é o quê? Ele é um resumo das violências da Igreja Católica. Só trazendo histórias assim de violência. E mas ele chama o quê? Ele chama de cristianismo. Esse é o problema. E esses historiadores, dá para nós dialogarmos com eles e mostrarmos para eles, olha, observe aqui nessa história, você tem aqui pelo menos 2 igrejas, provavelmente até mais, mas você tem pelo menos 2 igrejas, um grupo de igrejas que pode ser classificada como católicas, que é a Igreja Católica Romana, Católica Copta, Católica Ortodoxa e Católica Ariana, essas 4, vamos colocar. E um grupo de igrejas, essas 4 são chamadas de católicas, ok? E um grupo de igrejas que podem ser chamadas de anabatistas, como a história as chamou, né, de rebatizadoras, porque eles batizavam os membros católicos. E que essas igrejas, elas estavam divididas em alguns nomes, né, entre eles donatistas, novacianos, montanistas. Então nós podemos dialogar com esse historiador e falar para ele, olha, observe que aqui tinham 2 tipos de igrejas. Tem uma que está matando, e aí você escreve um livro, 2000 anos de crime em nome de Deus. Por quê? Tem uma que está matando. Por que você não chama de cristianismo aquela que está fugindo, sendo morta, mas que não pega em arma para matar, para atingir essa igreja que está matando? Isso, vamos considerar, é um olhar elementar. O que faz com que as pessoas não vejam? É a cegueira, a obra do maligno, para elas não verem. Porque claro que nós temos ali 2 igrejas. Uma que está matando e outra que está fugindo. E eu estou mostrando para vocês que mesmo nesse período, olha, os próprios historiadores eles vão dizendo o número de igrejas com essas características anabatistas sempre foi um número muito grande. Sempre foi um número muito grande. Tinham aqueles que viviam nas cidades, eles eram católicos por falta de conhecimento. Mas quem vivia mais no campo, onde estavam as igrejas anabatistas, que conhecia uma igreja verdadeira, via algo completamente diferente da igreja católica. Olha, esse período que nós estamos vivendo agora, ele é chamado na história de Era das Trevas. Vocês sabem que tem historiadores hoje que dizem que não é bom chamar de Era das Trevas, porque mesmo tendo sido um período ruim, mas algum conhecimento se desenvolveu. Por que ruim? Porque a Igreja Católica controlou o conhecimento, né, daquela parte do mundo, da Europa, restringiu o desenvolvimento com esse conhecimento que ela ficava proibindo. Okay? Então, por isso foi chamado na história de Era das Trevas. E alguns historiadores estão falando, não, o conhecimento desenvolveu pouco, mas desenvolveu. Bom, eu proponho que seja chamado de Era das Trevas por outro motivo. Qual é? É que nesse período, essa igreja ela vai dominar o mundo de uma maneira tal, com
culto pagão, que é esse culto de invocação ao mundo dos mortos, tá ok? E a verdadeira igreja de Jesus vai sofrer uma perseguição muito pior do que a do Império Romano. Porque você veja, desde 411, essas igrejas aqui na África não podiam existir. Bom, chegaram os bárbaros com a sua religião ariana, eles também não gostavam dos donatistas, dos anabatistas, tá ok? Mas a perseguição não era tão grande quanto os católicos romanos, né? Então, esse exemplo desse livro aqui que eu vou citar para vocês é uma coisa que nós temos que reexplicar para os historiadores, porque eu garanto para vocês, todos os historiadores, essa história que eles dizem ser a história do cristianismo, ser essa igreja poderosa de Roma, essa história ela não tem chance de ser verdade. Ela não seguiu as palavras de Jesus. Ela não seguiu as palavras de Jesus. Bom, então veja o que esse livro diz. Ele diz: é óbvio que muitas vezes os soberanos arianos perseguiam os nicenos. Por exemplo, durante a dominação dos vândalos na África, estes sofreram vários tormentos. O auge foi no período entre 483 e 484, quando uma lei obrigou todos os católicos romanos do reino vandálico a se converterem ao arianismo. Milhares de clérigos foram exilados no deserto junto com seus bispos. Muitos católicos foram condenados à tortura ou à pena de morte. Bom, quem está fazendo isso são os católicos arianos, que agora estão fazendo com os católicos romanos. Os vândalos se converteram ao arianismo e, lembre-se, os católicos romanos tinham condenado o arianismo como heresia. E o que está acontecendo agora é que o arianismo está se vingando. O comentário prossegue. Os católicos romanos possuíam uma proteção de parte do Império Romano. Os católicos arianos possuíam proteção de outra parte do Império, mas os anabatistas não possuíam proteção de nenhum governo. Estavam expostos a todo tipo de perseguição. Bom, como que o Império Romano poderia ser dividido nesse período agora? Bom, os bárbaros dominaram Roma. Então, o que era o antigo Império do Ocidente, que foi dividido depois de Constantino entre os filhos dele, o Império do Ocidente, com sede em Roma, que fazia parte da África, a Espanha, a França, toda essa região caiu para os bárbaros. Tudo isso virou bárbaro. Tá, okay? Então, nessa região, tinham muitos bárbaros arianos, porque os arianos fugiram pela perseguição dos católicos romanos e acabaram convertendo os bárbaros. E agora, como os bárbaros dominam a Europa e até a África, onde vivia Agostinho de Hipona, onde estava a cidade de Hipona, aquela região ali da África, no mar Mediterrâneo, tudo foi dominado pelos bárbaros. E então os arianos eram protegidos nessa região. Na região de Constantinopla, onde estava o Império Romano do Oriente, lá os católicos romanos eram protegidos, mas os anabatistas não tinham proteção em lugar nenhum. Era o preço por não estar ligado a nenhum governo. Mesmo assim, é melhor. Bom, depois eu coloquei uma figura aí que eu achei na internet que mostra mais ou menos para vocês como foram divididos os reinos entre os bárbaros. Essa parte é onde está Odoacro, que é onde está Roma, e vai mostrando os visigotos, os vândalos e outros povos, os francos. Olhe ali para cima onde está France, onde estão os francos. Perdão, numa cor um pouquinho mais clara, onde está France, com França, onde estão os francos. Essa região ela vai ser importante porque o rei dessa região ele vai se tornar católico romano.
e ele vai se tornar poderoso e vai dominar os outros reinos bárbaros e vai começar a transformar os bárbaros de católicos arianos para católicos romanos. Tudo na base da guerra, irmãos. Tudo na base da guerra. Aí vai se juntar grandes reis que vocês conhecem na história, como Carlos Magno, que ele vai fazer parte desses grupos de católicos, reis, né, francos, dos católicos romanos, que vai obrigando os outros a se converter ao catolicismo romano. Inclusive os bárbaros, com guerras que vai durar décadas, né, católico contra bárbaros, matando um ao outro, para que os bárbaros se convertessem ao catolicismo. E aí nós veremos que a história diz que chegou um tempo que ele já lutando há 30 anos, que o bárbaro falou, vocês querem saber de uma coisa? É só receber o batismo católico. Ele falou, é só receber o batismo católico e a guerra acaba. Aí o próprio rei bárbaro falou, a gente aceita esse batismo católico, continua praticando a nossa religião, vamos seguir a vida, vamos acabar com essas guerras. Porque eles estavam guerreando porque tinha um rei que, por instrução do Papa, queria obrigar todos a seguirem o catolicismo romano.